Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Aqui com vocês, Fábio Magnani. Olá, boa noite. Bem, hoje é sexta-feira, são 7h30 da noite. Eu estava tentando sair aqui da universidade, só que está uma chuvinha danada e eu estou meio com preguiça de colocar a capa, né? Bem, na verdade não é bem isso não. A verdade é que eu não gosto muito de andar de moto na chuva, né? Por várias razões, né? Mas uma é a questão do piso, né? Às vezes você não vê um buraco embaixo da lâmina de água, ou então tem lama, tem sujeira, alguma coisa assim, você pode escorregar. Outra razão é por causa dos carros, né? Como você tem que andar um pouquinho mais devagar com esse medo que você tem de escorregar ou de cair, os carros não percebem isso e ficam, às vezes, atrás de você, cheirando a sua bunda, né? Os caranguejos gostam de cheirar a bunda, na realidade. E o que daí você tem que, às vezes, decidir se você fica perto do carro, né? Deixa o carro chegar próximo e arrisca a cair e o carro passar em cima de você, ou se você se arrisca a correr mais e daí ter uma maior probabilidade de cair. Às vezes é difícil tomar essa decisão. E a outra questão também é que essas roupas, né, tanto o capacete faz sempre isso, mas a capa também faz mais ainda, a capa toda preta, né, elas despersonificam a pessoa, né, elas fazem com que a pessoa não seja vista mais como ser humano e, consequentemente, não seja respeitada, né? Existem vários grupos de psicólogos que defendem isso, né? Que quando a pessoa está toda uniformizada, ou principalmente com os olhos, né? Que fazem com que a gente expresse a nossa humanidade estejam escondidos atrás do capacete, como a gente deixa de ser, as outras pessoas param de nos considerar como outros seres humanos. Daí tem até a coragem de jogar o carro de 1 tonelada por cima de um motoqueiro e por aí vai. Então, por essas várias razões, da pista, do comportamento dos caranguejos, comportamento físico deles ficar muito próximo, e também se a desconsideração que existe, né, com a gente, eu prefiro evitar, né? Mas, por outro lado, né, assim, também, eu fiz aquela reclamaçãozinha que eu estava com preguiça de colocar a capa, mas isso é meio brincadeira, né? Eu gosto de comparar andar de moto com fazer sexo, né? Porque tem que tirar roupa, tem que colocar roupa, você se lambuza todo, tem que tomar banho, mas é uma delícia, né? Ninguém reclama desse pequeno trabalho que dá pelo prazer que a gente tem, né? Andar de moto é a mesma coisa. Mas eu estou falando sobre isso, né? Hoje eu tenho tempo, já que parece que vai chover mais um pouquinho, né? Na verdade eu estava com vontade de falar mesmo, né? Eu moro aqui pertinho, podia até ir sem nada, né? E também me lembrei de outro ditado, né? Que indo para casa a gente nunca se molha. Pô, eu estou indo para casa, hoje é sexta-feira, vou colocar a roupa para lavar mesmo. Não faz diferença nenhuma, né, assim, de tomar chuva, né, até é gostoso tomar essa chuvinha, né, para ir para lá. Bem, mas eu queria aproveitar para falar sobre alguns livros, né, que eu reservei, né, eu ia gravar amanhã, mas vamos fazer isso hoje mesmo, que é baseado num livro que acabou de chegar, que é esse aqui, né, que é esse Barbarians on Bikes, né, os bárbaros nas motos, ou os bárbaros em duas rodas, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, mas é um livro, assim, basicamente só com capas, né? Tá vendo? Capas, como tem aqui, né, na própria capa do livro, capa de revistas, né? Então são revistas, que eram chamadas, é um estilo de revista que era chamado de revistas de aventura para homens, e que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, e que eram essas capas, né, sempre tinham essas capas, né, com mulheres bonitas e motoqueiros e nazistas, tal, né? E dentro histórias sensacionalistas que teoricamente eram escritas por indivíduos, cidadãos em primeira pessoa, mas era escrita por profissionais. E essa revista, né, esse tipo de revista tem alguns elementos que são comuns a outras expressões também, né? Então são basicamente 3 elementos que eu queria destacar. O primeiro é o cenário, né? Então sempre um cenário ou de violência, ou de devassidão moral, ou de liberdade sexual,
né? Ou de guerra, alguma coisa assim. Então, o cenário, né, sempre muito, assim, para a época, né, muito amedrontador e muito caótico, né? Onde alguma coisa precisava ser feita. E isso, depois tinha os personagens, né, que eram os, né, estereótipos, né, que eram, né, a mulher fatal, a mulher princesa, a mulher enganadora, o motoqueiro violento, o malandro, né, que sabia enganar os outros, o herói do exército, né, sempre vários estereótipos. Então tinha o cenário, os personagens, né, e tinha uma coisa chamada fórmula, né, que é a narrativa. Então as narrativas, né, as histórias sempre continham uma determinada fórmula, né, assim, que a gente conhece, né, da história de romance, assim, o garoto encontra a garota, daí não dá certo, no final dá certo, né, o cara, a família dele é morta por um grupo de motoqueiros malvados, depois ele vai lá e consegue a vingança. Então existem várias fórmulas, isso é chamado, né, de ficção de fórmula, que era usado nesse tipo de revista e em outros meios, como eu falei também, né? Essas fórmulas são interessantes, que elas são fórmulas que são transpostas de um tipo de cenário para outro. Então, por exemplo, você pode pegar a mesma fórmula para uma história que se passa no espaço, para um faroeste ou para uma guerra, e sempre mais ou menos tem os mesmos elementos narrativos, né? Essas questões, né, de estereótipos, dos cenários e das fórmulas, né, narrativas, elas têm, e que os motoqueiros são um elemento principal nisso, né? Porque, por exemplo, o motoqueiro é um estereótipo bastante conhecido, né, nato. Essa questão da fórmula, né? Deixa eu mostrar um outro livro aqui. Essa questão da fórmula, ela é bem estudada, né, pelos acadêmicos, tal. Esse aqui eu peguei um dos livros que eu tenho sobre isso, que é um livro da década de 70, né, um clássico, que chama Aventura, Mistério e Romance, e que ele tenta descrever, ou tenta compreender, né, como que essas fórmulas funcionam. Então, primeiro ele descreve, né, como que é uma fórmula de aventura. Então, na aventura, normalmente o que importa são os eventos, né, os desafios que vão acontecendo e precisam ser vencidos, né, uma montanha que precisa ser vencida, um rio que precisa ser, sei lá, transposto e por aí vai. Isso, né, no caso do romance, né, o encontro emocional dos dois precisa ocorrer. No caso do mistério, o que importa é ter uma solução para uma coisa que a gente não conhecia, para um crime que não conhecia. Mas ele comenta também assim as razões das pessoas gostarem dessas fórmulas, né? Então ele comenta aspectos negativos e aspectos positivos também. Então, do ponto de vista negativo, né, a previsibilidade da história, uma razão de não trazer nada de novo, né? A pessoa, quando começa a ler uma fórmula, ela já sabe o que vai acontecer, ela já sabe o que é possível e o que não é possível, né? E isso é interessante, porque mesmo que seja uma história extremamente violenta, né, como um faroeste, que morre muita gente, mas na fórmula, quando a pessoa entra naquele ambiente que ela já está acostumada, ela meio que aceita, não é uma coisa muito agressiva, né? Faz parte das regras daquilo ali, né, daquele ambiente. Então tem esses aspectos ruins, né, de não trazer nada de novo, mas por outro lado também tem um lado, né, um lado de representar a cultura do local, por bem ou por mal, né, porque às vezes serve para fortificar alguns sentimentos bons, mas às vezes para consolidar alguns preconceitos, serve como entretenimento, e serve até como escapismo, né? Por exemplo, às vezes um determinado país está passando um momento difícil, economicamente difícil, e o único entretenimento que as pessoas tinham era ler esse tipo de história, né? Para se divertir. Então tem aspectos bons e aspectos ruins, como tudo, como qualquer forma de arte popular, né? Que sempre tem um lado legal e um lado ruim, né? Bem, essas são algumas questões. Essas histórias, né? Essas revistas de aventura para homens, né? Primeiro, deixa eu colocar ela historicamente, né? Primeiro, isso vem antes vamos colocar assim, entre aspas, liberação da pornografia. Então, naquela época não tinha muita pornografia explícita, nem escrita, nem muito menos em vídeo. Claro que existia, mas era muito pouco, né? Não era fácil ter acesso. E também não tinha tido a revolução nem sexual e nem pelos direitos civis, então muitos assuntos não podiam ser falados nos Estados Unidos
na década de 50 e na primeira metade da década de 60, né? E depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ela meio que convive ali antes da Revolução Sexual e depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial existia uma coisa parecida, né, com isso, mas que era de uma outra forma, né? Que eram os pulp fictions, né? Que era pulp vem de polpa, né? Que é porque o papel usado para esses livrinhos, né? Era um papel bem simples, né? Feito de polpa de árvore, que era como se fosse o nosso papel jornal, né? Então eram bem baratos. E nesse caso, sim, eles eram bem para o escapismo mesmo, porque foi uma época, né, que os Estados Unidos viveu na década de 30 ali, a grande depressão, as pessoas não tinham emprego, nada, não tinha televisão ainda. Então esses grandes heróis, né, do Pulp Fiction viveram naquele tempo, nos livros e também nos rádios, né? Então tinha o Sombra, Buck Rogers, Flash Gordon, sei lá, vou ler aqui o Zorro, Tarzan, Doc Savage, todos esses reinavam naquela época. E muitos dos elementos que nós gostamos hoje em dia de alguns heróis, super-heróis, vinham de lá, né? Então alguns estudiosos falam assim, pô, o que as pessoas gostam do Batman hoje em dia, o Sombra já fazia na década de 30, né? O Batman é meio que travestido disso, né? O Indiana Jones é como se fosse o Doc Savage. Mas o Indiana Jones é especial, porque não é assim. O Indiana Jones deliberadamente foi uma homenagem a esses livros e histórias de aventura dos anos 30 e 40, né? Então, ali não tem nenhuma sacanagem, assim, de colocar alguma coisa como se fosse, que coisa nova, o Batman e tal, né? Que na realidade era uma coisa que já existia antes, né? Assim, a fórmula já existia e o estereótipo já existia, né? Só mudaram o nome e colocaram uma capinha. Se bem que Sombra tinha capa também. Um livro que fala muito sobre esses motoqueiros e sobre estereótipos, mas no caso dos filmes, esse aqui, né? Two Wheels on Two Reels, que é duas rodas em dois rolos, né? Desses rolos de filme de cinema. Ele cobre, né? Dos anos 50 até os anos 90. Então fala sobre vários momentos, né, dos filmes, desde aqueles clássicos que eu sempre falo, né? Do Selvagem, do Marlon Brando, o Easy Rider, On Any Sunday, que foi produzido pelo Steve McQueen, né? Até os mais recentes, meio assim, de Sessão da Tarde, que eu gosto, tipo, como chama? Ruas de Fogo, né? E daí fala sobre vários desses filmes aqui, alguns meio vagabundos, né? O Chips, né? Que agora até é aquela série, mas que agora vai ser relançada, né? Bem, daí fala sobre Harley Davidson, Marlboro Man, vários desses vagabundos e tal. Mas no meio tem um capítulo, tem um momento importante aí da representação cinematográfica dos motoqueiros, que foi ali entre 1965, então meio que no final daquelas revistas de aventuras para homens e até 75, 80, né? 75 mais ou menos, que era o Biker Exploitation. Então deixa eu explicar um pouquinho isso. Biker é um motoqueiro, né? Exploitation significa exploração. Mas é que em inglês eles têm duas palavras para o que nós chamamos de exploração em português. Porque nós usamos exploração, por exemplo, eu vou para a África para explorar, né, um continente desconhecido, tal. Então uma exploração, né, eu vou ver o que tem por ali. E daí eles usam, para esse significado, eles usam a palavra exploration, né? E já para o caso, nós usamos a palavra exploração para outra coisa, né? Eu vou explorar uma mina, vou explorar o trabalho escravo, né? De tentar aproveitar todos os recursos de alguma coisa, né? Me aproveitar disso. Daí eles chamam isso de exploitation. Então, nesse sentido, né? Esses filmes Biker Exploitation são filmes de exploração, no mau sentido, da imagem dos bikers, né? Dos motoqueiros, né? Basicamente isso que eu falei antes. Do uso de estereótipos e de fórmulas e de cenários, né, assim, com devassidão moral e com violência e tal, né? Existiam também os Biker Exploitations eram filmes bem conhecidos, mas também tinham outros tipos de exploitation, né? Então, assim, sex exploitation, né, que era o início da pornografia, ou então tinha o Black Exploitation, que era sobre os negros, né? Também sempre o uso de estereótipos e a exploração disso daí, né? Quem gosta muito de homenagear esse momento do cinema é o Quentin Tarantino, né? Que muitas vezes
pega muitos elementos daquilo ali, né? Muito embora o filme principal dele se chame Pulp Fiction, né? Seria o Pulp Fiction é dos anos 30 e 40, né? E o Exploitation filme é de 60 para 70, mas ele copia mais isso daí, né? Esse momento, né? Bem, daí um outro livro que eu tenho sobre filmes, que é esse daqui, ó, que é o grande filme, o grande livro dos filmes de bikers. Esse aqui também ele é bem gráfico, né? Tem um monte de posters e imagens, né? E daí ele mostra, esse aqui é basicamente sobre essa parte, essa época, 65 a 75, desses biker exploitation, né? Onde os motoqueiros tinham esses bandos que iam dominar as cidades e estuprar todo mundo e quebrar tudo, tal, né? Com essas mulheres ou fatais ou fáceis, tal. E que são esses elementos que estão lá naquelas revistas de aventura também, né? Assim, existem acho que 2 elementos principais naquela capa que eu mostrei primeiro, né? Um é dessa do motoqueiro malvado, de gangue, e o outro elemento é a mulher fatal e bonita, tal, né? E daí, em relação a esse elemento, né, eu peguei aqui um exemplo, uma chapa, mas é de um pôster, né, que é de uma pin-up. Pin-up tem esse nome porque é para você colocar assim, prender na parede, né? Na verdade, em geral, isso aqui fica na minha parede, ali eu tirei para mostrar. O termo mesmo é da década de 40, mas essa forma, né, de expressão das mulheres, né, vem do final do século XIX com outro nome, né, mas a gente acaba hoje em dia chamando todo mundo de pin-up, e que é bem controverso, né? Inicialmente as mulheres achavam, as feministas gostavam disso, porque mostravam aparentemente as mulheres de uma forma empoderada e tal, mas depois isso começou a ficar parecendo mais como uma forma de transformar as mulheres em objeto. Então, hoje em dia é mais visto desse jeito, né? Mas sempre tem as duas formas de ver, né? Como a gente tem a discussão até hoje, né? Das divas, né? Da Madonna e da, sei lá, Beyoncé, elas se prestam mais a ajudar as mulheres a se empoderarem ou a transformar as mulheres em estereótipos, né? Tem toda essa discussão aí complicada, né? Sobre isso, né? Assim, para confundir mais ainda, um tempo atrás eu escrevi um post no Equilíbrio em Duas Rodas sobre, chamava Garota da Capa, né? Então eu estava comentando, se eu começo falando assim, como assim, a visão mais libertadora que eu vejo na cidade, né, quando eu rodo por aí de moto, é ver uma garota andando numa moto. Porque para mim isso é um choque de 2 estereótipos, assim, né, quando a gente vê, que é o estereótipo da garota, que é uma coisa delicada e que tem que ter medo e tal, e de um motoqueiro, né, que é uma coisa violenta e tal. E quando você vê assim, pô, como assim, uma coisa delicada tal, montada numa coisa violenta, né, daí dá um tilt na sua cabeça, fala assim, como assim? Daí libertador nesse sentido, que faz você pensar e faz você se sentir bem, né, de quando você quebra estereótipos, ou quebra ideias, ou quebra ideologias que você está preso e não percebia. Então, acho muito legal isso daí. Só que eu sempre tenho muito cuidado em falar sobre esse tipo de coisa, escrever, porque eu acho realmente, primeiro, porque as mulheres, né, estão vivendo um momento, em certo sentido, muito legal, de luta, de afirmação, de feminismo e tal, muito legal. Então, assim, é o momento delas, né? Mas, por outro lado, eu acho difícil falar sobre as mulheres, porque, assim, os homens, assim, são fascinados pelas mulheres, né? São apaixonados pelas mulheres, admiram demais as mulheres. E a gente tem medo disso, né? A gente tem medo de ficar preso numa paixão, a gente tem medo de não poder controlar essas mulheres, e muitas vezes o que nós fazemos contra isso é violentá-las, né? Violentá-las no sentido de, não de violentá-las sexualmente, mas de calá-las ou de desprezá-las, né? E tudo isso que a gente conhece, né? Então, assim, é muito complicado assim, lidar com esses sentimentos, né? Mas daí você pode fazer como eu, que é racionalizar e colocar esse palavrório todo assim acadêmico e tal, porque daí você consegue esconder o seu desejo por trás disso, né? E os seus medos por trás disso. Mas também tem algumas dificuldades, né? Assim, até onde vai o desejo e onde começa o machismo?
até onde vai uma expressão artística e onde começa o brega, até onde vai o empoderamento e onde começa a objetificação, né? Então, isso tanto vale para o motoqueiro, quanto vale para as mulheres, como para qualquer um desses estereótipos, que às vezes são meio libertadores e às vezes não, né? Então, por exemplo, o estereótipo do motoqueiro malvado, né? Que vai brigar. Por um lado, ele é ruim, porque quando você vai andar de moto, você não vai brigar com ninguém, o cara às vezes joga o carro em cima de você porque você é malvado, né? Porque ele acha que todo mundo motoqueiro é malvado. Por outro lado, o cara às vezes teria até a intenção de jogar o carro em cima da sua moto, porque ele estava com pressa, mas ele vai pensar assim, não, todos os motoqueiros são malvados, esse cara vai me bater, né? Então, assim, é muito complicado esse tipo de coisa. Daí, para complicar mais ainda a minha cabeça, eu fui lá e fiz um levantamento das... Bem, daí eu estava fazendo um levantamento, né, sobre capas de gibis que tinham moto na frente. E daí eu achei um site legal, que você põe lá o tema moto, e daí aparece todos os gibis que já tiveram capa. Apareceram mais ou menos 1.500 gibis que tinham capa com moto, capas com moto. E daí desses 1.500, mais ou menos 180 tinham mulheres, mais ou menos 12%. Daí eu tentei escrever um texto comentando sobre essas mulheres. Só que eu não conseguia falar assim uma coisa única, porque eram muitas coisas diferentes. E daí eu fui lá e tentei, bem academicamente, né, no mau sentido, tentei classificar aquelas capas, né? E olha que eu não tinha lido nenhum gibi daqueles lá, então eu não sabia o conteúdo, eu fui pela capa mesmo. Daí tentei dividir, eu tenho um papel aqui, eu dividi em algumas categorias, né? Então algumas mulheres eu categorizei coloquei como assim, como deusas, né, que eram colocadas como mulheres superiores e lindas e prontas para ação e perigosas, né? Outras comuns, né, que eram mulheres assim que não tinham corpão, nenhuma expressão pronta para ação e que são bastante incomuns, embora eu tenha chamado mulheres comuns, são parecidas com o que nós temos, né? Mas são incomuns nos gibis, mas as pessoas comuns são incomuns nos gibis, porque são gibis de heróis, né? Só aparecem pessoas parecidas com deuses por lá. As bruxas, né, que são as mulheres que são retratadas como malvadas, né? Isso é um caso clássico do que os homens fazem para espantar o que eles têm medo, né? Se eles não conseguem controlar as mulheres, não conseguem controlar tem medo de ficarem presos ao seu desejo, à sua paixão, e daí eles falam assim, não, as mulheres são malvadas, eu não quero saber nada delas, né? E daí vai, né? Daí tem as mulheres fofinhas, que são meio infantilizadas e que é bastante discutível se aquilo ali é uma coisa pura, se é uma coisa sexualizada. As plásticas, né? Essas, assim, eu tenho um certo problema com isso, que são essas mulheres assim que não têm nada a ver com a ação, nem com a moto, nem com a ação ali da aventura do gibi, e estão ali fazendo pose só, né? Como se fosse uma mulher de plástico. Assim, eu não tenho desejo nenhum por esse tipo de mulher, assim, por exemplo, a Playboy, assim, para mim não causa a mínima atração, né? Porque é de plástico, se você tirar uma e colocar outra, fica a mesma coisa, né? Por outro lado, tem as libidinosas, né? Essas funcionam bem para me atrair a atenção, que são mulheres também muito bonitas, como aquelas plásticas, mas estão em pose, assim, que lembram uma posição sexual. É claro que ninguém é de ferro e daí, é claro que eu acho errado essa objetificação, mas essas sim me chamam a atenção, né? Daí tem as tribais que eles colocam, né, sempre em grupo, né, porque isso assanha bastante, né, o desejo infantil dos homens de que as mulheres vão se unir em tribos lésbicas para satisfazê-lo, né, em grandes haréns. As conduzidas, né, que isso é bem comum, né, são aquelas mulheres que sempre andam na garupa dos homens e são salvas pelos seus príncipes encantados. Mas também tem as condutoras, né, e tem até bastante um número razoável de condutoras nos gibis, né, são as super-heroínas que estão pilotando a moto, né, e os heróis atrás ou feridos, né, ou com medo, então fazendo outra coisa, né, atirando enquanto elas estão ali, bem legal. Tem as dinâmicas, que são as que não passam imagem nenhuma de sexualidade, nem de nada, mas elas simplesmente estão numa ação dinâmica, ou de atirar, ou de fugir, ou de perseguir na moto, né? E finalmente, a que eu coloquei que são as existenciais, né? Que são umas motoqueiras, assim, com um olhar mais compenetrado e mais curioso, e que parecem solitárias, mais autossuficientes, né? Essas são as que essas sim realmente me atraem, né? E não no sentido de desejo sexual ou de
de direito de posse, né? Essas me atraem, assim, me dá vontade de conhecê-las. Falo assim, pô, eu queria, se essa super-heroína existisse de verdade, eu queria conhecê-la, né? Bem, daí sobre esses estereótipos todos, né? Eu tenho um livro aqui que eu comprei por causa de uma partezinha dele só que fala de moto, mas eu não conheço muito esse movimento, né? Que é um livro sobre das Guerrilla Girls, que são as garotas guerrilheiras, né? E que é um grupo feminista anônimo, né? Elas são caracterizadas por usarem essas máscaras de gorilas, né? E que fazem vários eventos e performances, né? Pelo feminismo. Elas apareceram em 85 e um dos principais eventos naquela época foi elas colocaram um outdoor, né, na frente de um museu de Nova York, fazendo as contas, né? Falando assim, ó, nesse museu aqui, 95% dos artistas que estão aqui são homens e 5% só são mulheres. Então, 95% de homens, 5% de mulheres. No entanto, das peças retratadas de forma nua, 85% são mulheres e 15% são homens. Delas perguntam no final assim, será que para entrar nesse museu a gente precisa ficar pelada? Daí é meio que uma demonstração, uma provocação disso. A página que interessa para a gente, né, aqui, e interessou para mim, para comprar isso aqui, é uma sobre as biker chicks, né, que são as garotas que acompanham os bikers, e que como se chama? É um estereótipo bem conhecido, né, que é alguma coisa como Maria Gasolina, assim, que a gente teria aqui no Brasil, né, uma piriguete, esses estereótipos que existem por aí. Ela comenta isso daí e tal, da origem e tal, mas é legal que ela fala também sobre mulheres reais que quebram estereótipos, né. Então ela fala sobre alguns grupos de motoqueiras, né, nos Estados Unidos, né, por exemplo, a Devil Dolls, que são grupos de mulheres que andam de moto como os homens também andam de moto e pronto, acabou. Daí, tirando essa imagem, né, de que a mulher só acompanha o homem no caso da moto, né, também mostra as Dykes on Bikes, que é um grupo de motoqueiras lésbicas que faz a abertura, né, nos Estados Unidos, né, a comissão de frente na parada gay, e sobre as várias esportistas e viajantes, né, que vivem as motos como se fossem pessoas reais, né? E não estereótipos. E é claro, né? Todas as pessoas são pessoas reais, mas elas conseguem, além disso, quebrar esses estereótipos, né? E nesse sentido, né? Eu tenho vários livros sobre mulheres legais. Um desses é esse aqui, Louise on the Loose, que é da Louise Price, é uma motoqueira viajante inglesa, né? E que eu tenho 2 livros, ela viajando pelas Américas e o outro na África. E ela é muito legal, né? Assim, então ela fala bastante, né, sobre como é o choque para ela de sair da Inglaterra e encontrar esse mundo machista, né, do latino-americano e tal. Mas o que eu acho mais legal é que ela é muito inteligente e muito engraçada. Ela tenta levar as coisas na boa. Assim. Então ela fala assim, esse negócio de machismo é basicamente a insegurança dos homens. Se você estiver se sentindo ameaçada, o que você pode fazer é mostrar, assim, pegar o homem pela insegurança, né? Ou da sua potência sexual, né? Que na verdade ele fala assim, na verdade o que eles querem é ser amados pela gente e eles têm medo de não serem potentes o suficientes para isso, ou admirados, tal, né? Mais ou menos assim. Mas é legal que ela faz umas piadas também, por exemplo, ela fala assim, mas também não é tão ruim assim a gente levar um beliscão andando na rua, né? Claro que é brincadeira. E até de coisas sérias ela faz brincadeira, né? Fala assim, me falaram para não passar pela Colômbia porque está tendo muitos sequestros, depois eles torturam a gente para conseguir o dinheiro, né, dos europeus e tal. Mas se for pensar bem, em Londres eles até pagam para a gente ser torturado, né? Tem gente que paga para ser torturado. Então é bem divertido e é uma mulher bem independente, que viaja sozinha, né? Então eu gosto muito. Um livro que eu acho bastante confuso, muito confuso, é esse aqui, Kawaii Girls, né? É um livro, primeiro, em japonês, então a primeira coisa que eu acho confuso é que ele começa de trás para frente, né? A capa dele é do lado de cá e não o contrário como seria normalmente, eles leem ao contrário, e também está escrito tudo em japonês e eu não entendo nada disso daqui. Mas o que eu achei confuso foi o que é esse tal de kawaii. Porque, primeiro, eu fui na internet ver o que era.
Daí você vai lá na internet, no Wikipedia, e fala assim, kawaii é fofinha. Então eles dão um exemplo da Hello Kitty e tal, fala assim, fofinha. Mas daí eu vim aqui na capa e falei assim, isso é bem sexualizado, né? Não é fofinha. Mas depois você começa a ver algumas páginas, daí você fala assim, essa garota aqui é fofinha, né? Essa aqui é uma garota fofinha também. Mas essa daqui que a saia está subindo, né? Essa aqui é fofinha ou essa daqui eles estão querendo passar alguma coisa mais sexualizada? E essa aqui que está de biquíni, né? É uma criança de biquíni ou tem alguma intenção por trás? Essas, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Peraí. Essa daqui fantasiada, ela está de fantasia de carnaval ou é uma erotização, né? Essa aqui da capa certamente é. Daí eu comecei a ficar confuso. Eu falei assim, o que é esse tal de kawaii, né? Será que, primeiro, pode ser que seja irônico e eu não estou entendendo nada, assim, porque eu não entendi o que está escrito aqui, é claro. Mas talvez para eles, lá no Japão, não tem uma coisa muito clara do que é infantil de verdade e o que é uma sexualização das crianças, talvez seja misturado, realmente não sei. Ou talvez até para a gente isso não seja muito claro, né? Eu falei assim, o que é, de novo, né, assim, o que é a pin-up? Ela é boa, empodera ou não, né? O motoqueiro, ele é um criminoso, essa coisa mais violenta de ação dele é boa ou ruim, né? Talvez isso, assim, explicite muito para a gente como a gente não tem muito claro essas coisas. Talvez as coisas não sejam claras mesmo, né? Um outro lado interessante sobre isso, né? Deixa eu falar sobre esse livro, depois eu explico por que eu acho interessante. Esse aqui é The Go Girls, é um livro da década de 60, né? Que é um livro da uma época que chamava de lesbian fiction, ou lesbian pulp, né? Que eram essas fórmulas também sobre lésbicas, né? E uma coisa, de novo, né? Antes da pornografia ser liberada, então não tinha nada explícito e tal, e eu comprei porque tinha moto, elas são motoqueiras, elas são uma gangue de motoqueiras que saem pelos Estados Unidos, né? Liberadas sexualmente e tal, né? E é claro que, como todos esses livros de lésbicas dessa época, as lésbicas tinham dois destinos, né? Ou elas morriam no final da história, ou elas eram convertidas para a normalidade, que é serem héteras, né? E casarem e tal. E, claro, e fórmulas e coisas do tipo. Mas o que eu achei interessante quando eu fui estudar sobre isso é que daí as pessoas começam a falar como esse tipo de livro era importante para as lésbicas. Porque naquela época, como não tinha a discussão, né, não era aberta sobre sexualidade e não tinha pornografia, não tinha nada, muitas mulheres que viviam em cidades pequenas e tal, elas simplesmente não sabiam que existiam outras lésbicas. Então, assim, elas achavam que elas eram únicas no mau sentido, que elas não eram pessoas normais. E a partir desse tipo de livro, elas começaram a ver que existiam lésbicas no mundo e que elas existiam pessoas como elas, né? E começaram a se aceitar melhor. Então esse é um lado interessante da fórmula, né? Que é dessa exploração, que de certa forma era um assunto que ainda não podia ser abordado abertamente pela sociedade, que não estava preparada para isso ainda, mas que já estava chegando a hora, daí encontrou o seu caminho nessa ficção de fórmula, né? Meio popular, no mau sentido nesse caso. Então é interessante, de novo, como essas coisas são bem abertas, né? Um outro tipo de fórmula, né? Como eu mostrei, o Pulp Fiction, lá entre as duas guerras mundiais, né? Principalmente antes da Grande Depressão, depois da Grande Depressão e antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial até 65, mais ou menos, com aquelas revistas de aventura para homens, depois vem os Biker Exploitation e tal, mas meio que nesse meio, começando nos anos 40, né, nós temos os gibis, né, de super-heróis. E daí eu tenho esse livro aqui que eu acho muito legal, que é um livro sobre a psicologia dos super-heróis, e que não fala exatamente sobre as fórmulas, fala um pouco, né, mas mostra como essas fórmulas nos ajudam, né, a entender, ao ler alguns gibis, como nós conseguimos entender algumas coisas sobre nós mesmos, né. Então tem alguns capítulos, né, tem um capítulo sobre, por exemplo, sobre o Hulk, né, falando sobre aquele momento de raiva que a gente não consegue controlar, ou então o Batman, né, que
que tem um grande ressentimento por ter perdido os pais, né, por ter ficado sozinho no mundo, e ele transforma esse ressentimento, né, numa luta contra o crime, em querer controlar o mundo, né, e fazer com que tudo seja, ninguém mais sofra o que ele sofreu, tal. E, bem, tem um outro capítulo aqui que eu na época não dei tanta bola, mas eu estava relendo agora para falar sobre isso e também está bem na moda agora por causa do filme, que é sobre a Mulher Maravilha. Eu achei bem legal, que eu fui ver aqui que a Mulher Maravilha, fui reler, né? Não tinha prestado atenção nisso, ela foi criada em 1941, mas ela foi criada por um psicólogo, né? E esse psicólogo tem um texto em 1943 e que ele escreve que ele criou ela deliberadamente para quebrar o estereótipo que existiam sobre as mulheres, que eram sempre, que tinham que ser salvas, tal, e que não, que a Mulher Maravilha, ela era tão poderosa quanto o Super-Homem, por um lado, mas que também ela era tão poderosa que ela se permitia amar aos outros, né, e ser generosa. Então, assim, ele falava assim, nenhuma menina quer ser uma mulher, porque é muito chato ser mulher, assim, para os estereótipos, né, que é toda chorosa, toda fraquinha, né, e ele colocou a Mulher Maravilha, não, falou assim, agora as meninas vão querer ser uma mulher, né? Vão querer ser empoderadas, independentes e, inclusive, saberem amar e serem generosas e tal, né? Então é bem legal. E ele fala sobre isso, sobre essa criação da Mulher Maravilha, mas também depois sobre como os outros roteiristas foram modificando, né, ao longo do tempo essa imagem da Mulher Maravilha. Não tem muito a ver com moto, mas um capítulo que eu gostei muito aqui foi o do Super-Homem, né? Que a gente tem a tendência de achar o Super-Homem muito bobão, né? E daí ele explica aqui por que o Super-Homem é bobão, né? Sim, é claro que sempre fazendo uma comparação com pessoas reais, né? Que ele fala assim, o Super-Homem, ele é muito forte, né? Muito poderoso, né? E inteligente, e isso causa medo nas pessoas. Então a única forma que ele tem, que ele encontrou assim, inconscientemente, né? Para não ser rejeitado pelos outros, foi esconder isso aí através de um ar de bobo, né? E daí, só assim seria aceito, porque se ele se mostrasse como ele realmente é, né? Ele é um semideus, né? Esse cara. Daí todo mundo teria medo dele, ele não conseguiria se conectar realmente com as pessoas. Achei bem legal, um livro bem interessante. Um gibizinho, né? Só para ir terminando, que foi lançado, acho que ano passado, né? Esse aqui, Motorcycle Samurai, que é legal que por um lado mostra essas gangues de motoqueiros, né, e violência e tal, mas a protagonista é uma moça toda independente e que não tem um físico dessas mulheres de plástico e tal. Então, assim, por um lado, se aproveita da fórmula, né, do ambiente de violência e de aventura, de ter uma missão, mas por outro lado, quebra o estereótipo, né? Então é bem interessante. Para terminar, né, queria mostrar esse livro aqui, que é o The Bike Riders, do Danny Lyon, que é um livro de 68, e que bem na época que existiam aqueles filmes, né, de biker exploitation, né, onde todos os motoqueiros eram vistos, né, como gangues de bárbaros que iam entrar nas cidades e quebrar tudo, estuprar todo mundo, tal, né? E o que esse Danny Lyon fez foi que ele era bem novinho, ele viveu entre um grupo de motoqueiros, né, na época, e tirou fotografias, né, históricas sobre ele. Então ele fez um livro basicamente de fotografias e de entrevistas, né? Ele gravava e transcrevia exatamente o que os caras falavam, né? Sobre os medos que eles tinham e sobre a violência, sobre a morte, sobre os acidentes, né? E sobre a vida deles no dia a dia. E é muito legal esse livro, é muito importante, esse Danny Lyon é muito importante por isso. Primeiro porque ele consegue, né, até mais ou menos nessa época, as revistas só queriam publicar os livros, fotos de coisas bonitas, né, dos ricos e famosos, e ele mostra um outro lado ele mostra a vida como ela é, né? E depois ele ficaria famoso, depois desse livro, por livros, né, sobre a luta dos direitos civis, sobre a luta do urbanismo mais democrático, presídios, né, índios e por aí vai. Então ele é bem famoso por isso, né, por trazer a realidade. Mas o que eu gosto mais dele, assim, a sinceridade que eu gosto mais dele, o lado que eu mais gosto dele, sinceridade não, a honestidade intelectual dele,
é de usar a visão dele, né, de artista ou de repórter, que ele é os dois, para mostrar as coisas como são, ou através da foto ou através da transcrição, mas sem ficar fazendo julgamentos morais ou éticos ou sociológicos baratos, né, ou filosofias de botequim que a gente vê por aí, inclusive deste que vos falo. Então, achei ele muito legal em relação a isso, né, ele vai lá e vê uma coisa de uma forma como ninguém nunca tinha visto e mostra essa visão, e essa visão é que tem o poder de transformar o mundo e não as suas teorias, né, que ele poderia ter criado naquele momento. Então, é um cara muito importante, né? E o que é legal é que isso aqui foi criado, como eu já disse, né, bem no momento daqueles filmes de exploração da imagem dos bikers, né? Então é muito interessante como às vezes é necessário uma coisa muito sensacionalista e muito caótica e muito ebulitiva, né? Para que apareçam essas joias, né? Essas coisas autênticas que realmente ficam para sempre, né? Bem, só queria falar um pouco, né, sobre essas questões, né, dessa zona cinzenta que existe entre, de novo, né, entre estereótipos e autenticidade e arte, né, e cultura popular, tal, que são coisas bem complicadas. E eu acho muito interessante que as motos, né, são muito vivas e muito aparentes em todas essas discussões, né? Sempre você pode, né, eu fui pegar um livro lá sobre feminismo, das garotas que se vestem de macaco e fala aí sobre moto, né? Um outro livro, né, sobre as lésbicas que não tinham outro espaço para falar sobre isso a não ser aqueles pulp fictions, também aparece a moto, né? Esse cara aqui, né, que depois viria a ser um grande fotojornalista, também aproveita para retratar as motos, né? E por aí vai. E também aqui no Brasil, onde nós temos muitos motoqueiros no dia a dia, né? Vivendo o preconceito, mas por outro lado usando a moto também para meio que rasgar aquele lado da cidade que não os deixava ir, né, para lá. Então eles podem usar a moto para trabalhar, pode usar a moto para o lazer, para passear, para se expressar, né? Claro que nós sabemos que é um preço muito caro para se pagar por isso, que são os acidentes, mas por outro lado existe uma democratização do espaço público dado ou criado pela moto, né? Bem, então era só um pouco que eu queria falar sobre tudo isso, né? A chuva parou e eu posso voltar para casa, né? E é isso. Até mais. Tchau.